Olá, começando mais um Gestão e Inovação. Hoje nós vamos falar de um tema que interessa muito ao Amazonas e à Amazônia: economia solidária ou economia de base comunitária. Esse tema é um tema que ele se estende a várias oportunidades, a uma complexa rede de oportunidades para empreender. Aqui comigo o professor Daniel Armon, doutor em administração, e que vai falar um pouco sobre essas experiências, um pouco sobre o conceito de economia solidária, e que a gente consiga criar um link entre isso e as oportunidades de negócios na Amazônia. Não é, Daniel? É prazer receber você aqui de novo. Bem-vindo. Obrigado, Ângela. Obrigado. Eu acho interessante esse tema da economia solidária e como você apresenta ele, a importância dele para o contexto do Amazonas e da Amazônia, né? Eu realmente tive contato com esses conceitos, essas noções de economia solidária ou economia de base comunitária, exatamente na época do doutorado, né? E por conta disso acabei me interessando e realmente me apaixonando um pouco por esse tema e porque entendi de fato que ele se apresenta como uma alternativa muito viável para muitas das nossas comunidades no Amazonas, na Amazônia, porque tem características que atendem bastante a esse nosso perfil, a essas nossas características na nossa região. Assim, só para deixar bem claro para o nosso telespectador, assim, o que é a economia solidária? Bem, eu acho que nós podemos tentar definir de forma mais simples a economia solidária como uma alternativa à economia de mercado. O que é a economia de mercado? Uma economia onde você dá dinheiro em troca de algum tipo de mercadoria ou de algum tipo de produto. Na economia de base comunitária, na economia solidária, essa lógica de troca com base em moeda, ela não necessariamente precisa acontecer dessa forma. E aí você começa a ter uma economia de troca, você troca serviço por produto. Digamos, tem uma pessoa na comunidade que é costureira e a outra que é um carpinteiro. Então o carpinteiro pode pagar o serviço da costureira com o serviço dele e vice-versa. Então não preciso necessariamente estar com dinheiro na mão para trocar pelo serviço ou pelo produto que alguém tem para oferecer. Essas transações acabam virando assim um super círculo virtuoso de negócios e oportunidades, porque o dinheiro ele serve para realizar as nossas necessidades, né? Então é uma maneira de você realizar essas necessidades através daquilo que você tem como sua própria moeda, como seu próprio recurso, né? Eu acho isso muito interessante, haja vista o tamanho da nossa região e as dificuldades de acesso e as dificuldades que a gente tem, de alguma maneira, repercutido sempre aqui no Gestão e Inovação, as dificuldades de você instalar uma infraestrutura ou instalar condições de realizar, de empreender, ou mesmo de deslocar capital humano para que essas comunidades recebam esse conhecimento, né? Eu queria falar também um pouco que esse nosso tema ele está muito ligado a um terceiro, né? Então a gente até teve um brainstorm rápido para a decisão aqui da temática de hoje, que tem a ver com o turismo sustentável, né? Que se apresenta logo de imediato como uma alternativa muito viável de negócios, dada as características da nossa região, a Amazônia sempre associada a esse exotismo na sua paisagem, etc. Então, esses temas estão muito ligados. Eu queria também destacar aqui uma leitura que eu fiz recentemente, de uma experiência do Thiago Cavalli, né? O Thiago Cavalli, a gente vai no segundo bloco falar mais um pouco sobre isso, mas assim, veja,
Uma das questões que eu insisto muito no programa é a questão do protagonismo. A gente está permitindo, mas isso é bom, mas a gente precisa também criar ter essas iniciativas. O Thiago Carvalho é um paulista e ele veio para cá num momento assim difícil, quase num momento limite da vida dele. Ele resolveu vir à Amazônia e ficar aqui, conhecer um pouco dos rios, etc. E aí ele se apaixonou tanto pelo local que criou um projeto, o projeto chama Casa do Rio. E eu fiquei muito impressionada com as iniciativas e o alcance do projeto do Thiago Carvalho, né? Então, quando eu falo assim, do nosso protagonismo, da ausência do nosso protagonismo, é porque nós precisamos, né, Daniel, estar fazendo coisas parecidas com o que o Thiago fez, né? Sem dúvida. E a gente pode pensar, não é algo difícil de se fazer. Basta um pouco de boa vontade, bom senso e organização comunitária. Né? Alguém que possa provocar essa organização e a partir daí definir os rumos daquela comunidade, que é basicamente o que o Thiago, no exemplo que você traz, fez a partir de uma boa ideia, né? Mobilizou a comunidade para que esse projeto pudesse sair da cabeça para uma realidade transformadora. E aí eu acho que o Thiago Carvalho, antes da boa ideia, ele teve a coisa da solidariedade, porque ele sentiu lá na região do Rio Tupana, que é o lugar exatamente que ele se instalou, ele sentiu a necessidade de criar alternativas de vida para aquelas pessoas, a começar por uma escola, economia mesmo, fazer com que existissem condições de consumo e trocas. Então, a experiência do Thiago é muito legal, chamando a atenção que toda a nossa temática ela recebe uma complementação no nosso site, no site www.ablconsultoria.com e nas redes sociais também, no Twitter, sempre com boas indicações de leitura para você. Daniel, o exemplo do Thiago Carvalho é um exemplo emblemático, né? Assim, começou não com uma atitude, não com uma decisão para realizar, mas começou, como eu falei no primeiro bloco, com a sensibilização aos problemas daquela região. E aí você fala que na economia solidária, de base comunitária, as trocas se dão de formas diferentes. Então, essa palavra troca, ela é especialmente importante nesse processo. Então, não só a troca de expertises, né, assim, de saberes, como a experiência do Carvalho mostra lá na frente, de uma senhora que ele conheceu, que sabia lidar como ninguém naquele lugar com os chás, com as plantas, né? E ele ficou uma pessoa que é de São Paulo, um cara super urbano, né? É bom destacar que o Thiago, isso fez a grande diferença do projeto dele. Ele tinha um network, uma rede de contatos espetacular. Vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Assim, os países que ele conseguiu trazer, ele trouxe gente do mundo inteiro, né? Uma das coisas talvez mais importantes dessa noção de economia solidária ou de base comunitária é entender que ela não está fechada em si própria, né? Eu não preciso ter uma comunidade que enxerga só a si mesma como uma forma de subsistência, uma forma de manter ou de sobreviver, né? Essa questão da rede de contatos ela é importantíssima e o que a gente tem acompanhado no Brasil e no mundo é que essas experiências elas têm funcionado muito bem em rede. E como é que eu posso funcionar em rede? Como é que eu posso ter trocas acontecendo em distâncias maiores ou trocando especialidades em outros locais? Exatamente a partir dos conhecimentos que as pessoas que participam desses projetos, dessas iniciativas têm. No exemplo que você traz, felizmente ele conseguiu fazer uma rede até mesmo internacional, trazendo contatos da Polônia, da Bélgica, de Israel, da Coreia também, para fazer algum tipo de intervenção, algum tipo de contribuição nesses projetos, né? E é interessante perceber
que o foco do projeto não é fazer a comunidade ganhar dinheiro, não é enriquecer a comunidade do ponto de vista meramente econômico, não é? E um outro detalhe importantíssimo que você mencionou é a relação disso com algumas atividades de natureza sustentável, como o próprio turismo sustentável. Quando nós falamos de economia de base comunitária, economia solidária, não tem como desatrelar o conceito de sustentabilidade. E essa sustentabilidade do ponto de vista... É intrínseco, né? É intrínseco ao conceito, mas ela não se restringe, por exemplo, à questão ambiental. Ela tem um viés ambiental, mas ela também precisa conservar as características sociais e culturais. Então, ao mesmo tempo que aquela comunidade se desenvolve, ela não se descaracteriza nas suas tradições, nas suas festas, nos seus saberes tradicionais, né? E, por fim, a própria sustentabilidade econômica, que acaba entrando, mas não como a principal questão, não é? Ela serve, sim, para manter e fazer a economia local funcionar, né, de uma maneira mais interessante, porque do ponto de vista da economia solidária não existe aquela relação em que um ganha e o outro perde. Sempre deve haver uma relação de ganha-ganha. De ganha-ganha, né? De trocas, né? Não pode haver aquela noção de que enquanto eu estou ganhando, alguém precisa perder. Subtrair de alguém para alguém ganhar, exatamente. Né? Então, eu acho que você falou num ponto chave da experiência, e eu vou me ater um pouquinho à experiência do Cavalli, do Tiago Cavalli, porque ele trouxe pedagogos, ele trouxe médicos, ele trouxe artistas plásticos do mundo inteiro, né? Desses países, Alemanha, eu acho que a gente citou. E ele trouxe, por exemplo, a Chiara Gadaleta, que quem conhece um pouquinho de moda, de arte, conhece que ela é uma super designer. Ela passou uns dias lá na comunidade e exatamente isso que você falou. Ela trocou experiências, assim, a tecnologia parece até dissonante, né? A tecnologia do artesanato, mas assim, as técnicas de artesanato, e ela ouviu da comunidade os seus saberes, os seus recursos, assim, a capacidade de extrair algum material legal, né? que pudesse, inclusive, ser comercializado fora. Então, cria uma via de duplo sentido virtuoso, né? Num círculo virtuoso mesmo, e mantendo essa coisa da originalidade e mantendo, eu acho que a coisa de escolher bem o grupo, o network, todas essas pessoas que foram ao Tupana, que continuam indo à Casa do Rio, elas têm um compromisso com a economia solidária. Isso é muito legal, né? Eu estava lendo aqui uma experiência do Philip Ip, que é um serigrafista, um artista. Ele fez serigrafia, ele ensinou a fazer serigrafia nessa escola que o Tiago criou. As crianças se inspiraram nas técnicas do Philip Ip e depois elas eram vendidas e revertidas ao projeto, né? O lucro era revertido ao projeto. Então, cada uma dessas iniciativas no campo da arte, né, da cultura, tudo isso que envolve música, a gastronomia, a medicina, né? A medicina, essa senhora que ensinou ao Tiago e ao amigo que o acompanhou na primeira expedição do Tiago, podemos dizer assim, ensinou assim, ele não sabia exatamente quanto tempo ele ia passar, né? Então, lógico, ele teve dor de cabeça, ele teve dor de estômago, ele teve uma série a adaptação dele à Amazônia não foi tão fácil. E ela conseguiu ensinar para ele como tratar disso ali na frente dela, né? Com o que ela plantava e com o que ela extraía. A gente tem uma riqueza tão extraordinária, a gente chama tanta atenção do mundo, eu acho que a gente está precisando refletir um pouco o que nós estamos fazendo, o que é possível fazer e, acima de tudo, uma coisa que você uma vez falou aqui, o que a gente não tem que ficar esperando tanto para o governo fazer. Né? Porque essas experiências, elas são bem-sucedidas porque elas partem de pessoas
com muita boa vontade e comprometimento. Eu queria destacar aqui que o projeto do Thiago Cavalli está se transformando numa OCIP esse ano, e que ele tem crescido muito a gente falou que ele tem um network muito legal, né? E que cooperou para esse sucesso, e ele criou uma parceria agora muito estratégica, que é com o Brasil Foundation, que está no mundo inteiro, realiza bailes no mundo inteiro com pessoas muito conhecidas, com artistas, etc., para captar recursos para esses projetos. Daniel, a gente terminou o primeiro bloco falando assim de como inspirar a nossa, né, o nosso Amazônida a tomar decisões parecidas com essa e começar um processo de sensibilização nas universidades, na sociedade em geral, para que a gente multiplique esse tipo de experiência e, acima de tudo, a gente se aproprie desse tipo de experiência. Vamos lá, como que a gente inspira as pessoas para isso? Nosso programa ele tem se concentrado muito na questão do empreendedorismo e da inovação. Mas a gente pode destacar um tipo especial de empreendedorismo, que é o empreendedorismo social. É uma forma de aliar o ganho econômico ao benefício social. E aí você não tem uma métrica apenas financeira, mas você tem métricas sociais a cumprir. Né? De alguma forma, a economia solidária pode se conectar com essa proposta do empreendedorismo social. Na Amazônia, nós temos diversas iniciativas já em andamento, como, por exemplo, na área da inclusão digital, do artesanato, da própria sustentabilidade da gastronomia. Então, essas trocas, de alguma forma, já estão acontecendo, mas não de forma conectada, de forma organizada. Rede, hein, Daniel? Precisa criar exatamente essa rede que a gente tanto comentou aqui, que fortalece, que aumenta as possibilidades, não é? Que faz com que aquela iniciativa ela não fique restrita ao local e, de fato, possa se expandir por toda a região. Uma das coisas mais importantes que tem que se pensar nesse tipo de iniciativa é exatamente a mudança cultural, a mudança de mente antes de qualquer coisa. Ninguém pode iniciar uma iniciativa solidária, uma economia de base comunitária, pensando em ficar rico, em ganhar dinheiro, em extrair daquilo algo para ganhar dinheiro. Não é? A ideia é muito diferente. A ideia é desenvolver socialmente um grupo, preservando suas características e dando condições para que aquele grupo ganhe autonomia e possa crescer. Então não é simplesmente montar uma cooperativa, por exemplo, de catadores de castanha e fazer com que eles ganhem dinheiro com isso. É muito mais do que isso. Não é? É muito mais apoiada numa noção de vamos crescer juntos, vamos nos desenvolver juntos e vamos espalhar esse ganho ou essa riqueza que nós temos para as regiões mais próximas de onde nós estamos. Ensinando, né? Multiplicando esse saber, essa experiência e fazer disso um exemplo, né? O Thiago, ele criou um subprojeto da Casa do Rio que chama Mailing do Bem, através de voluntários, e a professora, só para vocês terem uma ideia, a professora que dava aula para essa comunidade, ela dormia no chão, num lugar assim muito inadequado, ela e o filho dela. E através desses recursos gerados no Mailing do Bem, eles conseguiram construir uma casinha do lado da escola para esses alunos e, lógico, a professora ficou muito feliz. É isso que você está falando, a gente tem que trazer o resultado, já que a gente está falando, vou usar um termo super econômico, mas adaptado ao que nós estamos conversando, esses investimentos eles retornem em melhores condições e melhores recursos, até para que as pessoas, eu acho que a gente falou isso uma vez aqui, enraizem essas coisas, não é? Eu acho que você quis dizer isso também. Porque não adianta você criar isso, fazer com que essas pessoas simplesmente aprendam a fazer aquele artesanato e resolvam vir para Manaus para vender esse artesanato. Não, eu acho que tem que criar lá um polo de artesanato
que desloque turistas nacionais e internacionais para conhecerem o que está acontecendo lá. Né? Eu acho que uma das coisas que a gente precisa mais desenvolver em termos de atitude é se orgulhar da região que a gente nasceu. Isso é fundamental. Eu vejo, eu sempre leio com muita satisfação esses exemplos de pessoas de fora tomando essas iniciativas, criando esses projetos, mas a gente quer ver pessoas daqui, né, exemplos daqui que gerem essas matérias internacionalmente veiculadas e dizer assim, olha, o fulano eu conheci essa pessoa, eu assisti uma palestra dele na universidade, etc. Né? Isso tem a ver com a questão do empoderamento local, né? As pessoas fazerem aquilo que você tem chamado tanta atenção no programa, de assumir o protagonismo da mudança. Sem dúvida nenhuma, a gente tem iniciativas em bairros, em pequenas associações, mas elas precisam entender a importância desses projetos e realmente se colocarem de uma forma mais visível para que inspirem outros também a conhecer. Né? Às vezes as pessoas fazem com uma certa timidez, não estou fazendo, mas não é para aparecer, eu não estou fazendo isso para me promover. Sem acreditar também muito, né? Sem acreditar algumas vezes, mas de repente, né, quando você consegue inspirar outros, você também se inspira e se motiva para fazer melhor. Então você sai daquela filosofia do coitadinho para assumir realmente as rédeas da mudança e fazer as coisas acontecerem como nós precisamos tanto mudar na nossa região. A nossa região, ela é um manancial de ideias, oportunidades, visões. Eu acho que falta um pouco da gente trabalhar bem essa mensagem, primeiro do encorajamento, segundo das técnicas de empreender, mas acima de tudo o orgulho de você ter nascido aqui, né? O orgulho, esse sentimento de pertencer à região e ser responsável por ela é propulsora, ela dispara tudo isso. E nesse sentido, a gente busca aqui, através do Gestão e Inovação, repercutir sempre temas que possam trazer gestão e inovação para a Amazônia, para as nossas condições geográficas, os nossos recursos e efetivamente as nossas oportunidades. Hoje nós falamos sobre economia solidária, economia de base sustentável. Você vai poder conferir alguns conceitos complementares no nosso site, que está aí na tela e nas nossas redes sociais. E foi novamente um prazer enorme receber o professor Daniel aqui. Eu vou só chamar a atenção de um detalhe. O Daniel, em 2013, recebeu o prêmio da melhor tese de doutorado no Brasil, e ele abordou essa questão. Então, o professor Daniel ele vai escrever um pouquinho sobre isso no nosso site, definir melhor esses conceitos, sugerir alguns links para que a gente consiga aquilo que é o nosso maior desejo, inspirar você na Amazônia. Obrigada, até o próximo Gestão e Inovação, até lá!